Queridos, hoje nós tivemos um desencontro com a equipe de louvor, e nós não teremos o louvor, mas eu quero aqui ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Glória a Deus. Pode começar a gravação, Ana? Hã? Não, eu vou entrar na palavra. Não, eu prefiro. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3. Eu quero trazer algo aqui que é tão antigo, mas que parece tão novo. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 12, 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, muito obrigado porque o Senhor, ó Deus, é poderoso. O Senhor é Deus de graça e o Senhor é Deus conosco. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo venha aqui nos conduzir. Pai, que o Teu Espírito Santo seja aqui sobre nós. Prepara o coração, Deus. Prepara, Deus, essa terra fértil, ó Deus, a ouvirmos a Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, que a Tua mão, que a Tua graça, Pai, que o Teu Santo Espírito seja conosco. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós precisamos entender, há algo aqui para nós, para a igreja. Em você, Abraão, serão benditas algumas famílias da terra. Está isso aqui, irmãos? Todas. Por que o texto fala da terra? Era do seu tempo, Abraão. Em você, Abraão, serão benditas todas as nações do seu tempo. Não. Há algo que a gente precisa entender, e o Novo Testamento, embora tenha um período interbíblico de 400 anos, ele não desconecta o Antigo Testamento do Novo. Por que as pessoas, o povo judeu, tem uma dificuldade na aceitação de Jesus? Porque parecia que para receber o Cristo, receber o Filho de Deus, eu preciso quebrar uma aliança de Deus para com a minha família. Há um canal de bênção que vem de geração em geração para abençoar as famílias. E é como se eu não preciso de um Cristo, se eu já tenho uma bênção. O que mais as pessoas hoje querem? Ser abençoadas. E o que nós já somos? Abençoados. A coisa pior que tem é quando você começa a procurar o seu óculos e ele estando no seu rosto. Você não vai achar. Porque você não acha. E está na sua cara. E você não percebe. Nós nunca seremos abençoados procurando a bênção. Ela já foi liberada. A bênção já foi liberada. Agora, o que nós fazemos com isso? Estamos como alguém que perdeu os óculos no rosto e continua procurando. E diga de passagem, nós temos aqui vários de óculos. Não cometa esse delito que eu cometo de vez em quando. Como é que é? Aí dá até um pouquinho de desculpa. Queridos, a gente precisa pensar o que a gente está lendo no texto. Irmãos, por que o plano de Adão, vou falar numa linguagem para a gente entender, para Deus nunca deu errado. O que Adão e Eva fez de comer o fruto proibido nunca foi surpresa para Deus.
Mas quando Deus cria o homem, coloca no jardim do Éden, qual era o projeto de Deus? Relacionamento. Uma vida de intimidade, de relacionamento, uma vida de bênção. Você não precisa fazer isso. A terra mana leite e mel, tudo maravilhoso. O ambiente do Éden era um ambiente estável, de bênção. Porque a bênção, ela é como um entendimento de um lugar que já está posto. É algo que nós já fomos colocados dentro. O jardim do Éden, Deus cria e coloca o homem dentro dessa bênção. Então a bênção é um lugar que nós estamos. Quando o homem peca, Deus não chega para Adão e fala assim: Adão e Eva, o que vocês fizeram? O que Deus faz? Onde vocês estão? Porque vocês saíram do lugar da bênção. Então a gente precisa entender isso. Irmãos, preste muita atenção. A gente jogar pedra no povo judeu é algo que parece normal para nós. Nós estamos numa distância de Abraão muito maior do que eles. Eles foram muito alimentados. Quando nós, igreja cristã, fala hoje em Abraão, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Antigo Testamento, lei, estou fora. Sim ou não, irmãos? Eu preciso entender aquilo que reflete na minha vida até hoje. Então Deus tem um plano com Adão e Eva. E Ele precisa refazer o plano. Amém? Estão comigo? Estão caminhando? Então Deus pega e manda o dilúvio. E o projeto de Deus, ele se dá com família. Deus começa com um casal, salva o povo com um casal na arca, Noé. Mas ele não recomeça em Noé. Você já parou para analisar? Deus não recomeça o plano original em Noé. Por quê? Por quê? Por que Deus não já aproveitou que agora tudo se fez novo em Noé? Todo mundo morreu, só tem a família bonitinha de Noé. Irmãos, eu preciso entender, quando Deus cria o homem, Ele coloca esse homem num lugar de bênção. O projeto de Deus é bênção. Quando vem Noé, presta atenção para você não perder isso. Quando vem Noé, ele não é a figura para essa restauração. Qual é o contrário da bênção? Maldição. Quando Noé sai da arca, que ele faz uma vinha, que ele se embriaga, o que ele faz com seu filho? Amaldiçoa. Não anda junto bênção e maldição. O projeto de Deus não se estabelece entre bênção e maldição, irmãos. Quando Salomão e Davi vão construir o templo, quem constrói? Salomão. Não dá para edificar com mãos de sangue, com mão de maldição. A maldição, a condenação, ela é um caminho de morte. A palavra liberada sobre o filho Cão, que Noé liberou, amaldiçoou só a Cão, todos os seus posteriores. Então, eu preciso entender, porque isso nunca foi surpresa para Deus. Deus está tentando mostrar algo para nós na história. Então esse homem Abraão, ele entra nesse contexto. Então vem Abraão pós Noé, para fazer o que Noé não fez. Ser a pessoa precursora de uma renovação, de uma nova vida, de restaurar o lugar da bênção. Porque bênção é um lugar, querido. Se a minha casa não é uma bênção, se a minha igreja não é uma bênção, se meu emprego não é uma bênção, por quê? Ou eu não tenho olhos de bênção, eu só tenho olhos de maldição.
como nós contemplamos, como nós discernimos. Vou voltar ainda em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quantas passagens na Bíblia você vai ver no Novo Testamento entre intercalar Jesus com Abraão? Perceba isso, irmãos. Nós temos algo em Abraão e nós temos algo em Jesus. Não adianta eu ter o plano da bênção sem a salvação. Mas, enfim, eu quero uma vida com Deus para ser abençoado. Está errado. Em Jesus eu tenho salvação. Se eu quero o lugar da bênção, já há uma palavra liberada. Eu preciso entender, não é a pessoa do Abraão, mas aquilo que Deus vem trazendo ao longo da história. E como Deus usou Abraão, Ele vai usar a mim e você. Mas eu preciso entender. Mas nós somos tão religiosos que quando se fala em Abraão, eu não vivo mais na lei, eu vivo na graça. Eu estou em Jesus. Meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas, muitas das vezes, não são atraídas ao Evangelho, porque não vê a bênção em nós. Não vê um povo abençoado. Não vê um povo alegre. Você quer um Deus de um cristão frustrado? Quem quer? Mas eu estou procurando Deus para ser abençoado. Eu não entendi que eu já sou. Eu preciso estar atento a isso. Deus não recomeçou em Noé o plano anterior. Deus começa com Abraão. Quando Deus levanta Abraão, como que Deus levanta Abraão? No ambiente de renúncia. Abraão, saia da tua terra, saia da tua parentela, larga o seu pai, a sua mãe, a sua família idólatra. Eu não tenho um plano para eles. Eu quero fazer algo em você. Então você precisa de renúncia. Abraão, ele é o pai da fé. Por quê? Eu quero pregar domingo sobre a fé. E eu quero voltar em Abraão. Onde nós vamos entender essa bênção e essa fé que nós precisamos discernirmos. Irmão, nós estamos num hiato, numa interrogação. Quando nós refutamos e nós não entendemos Abraão, não é sobre uma questão de abençoar Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem. Mas nós estamos além, ou aquém, ou indiferente àquilo que o Senhor liberou na vida de Abraão para nós. Estão entendendo? Estão comigo aqui? Deus não escolheu Noé para continuar, porque havia um lugar de maldição. Em Abraão, Deus vem e começa algo muito diferente. E para começar é com renúncia. É preciso se renunciar. Como que se dá a cruz de Cristo? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a minha cruz e siga. Tome a sua cruz e me siga. Queridos, a vida cristã ela é uma vida de renúncia. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Imagina o discurso de Abraão: Senhor, mas eu vou ter que deixar papai, deixar mamãe, deixar minha terrinha, meus primos, meus coleguinhas. É um lugar de renúncia. Irmãos, a vida no Evangelho é uma renúncia. Irmãos, eu gostaria de fazer muitas outras coisas. Até para mim, principalmente. Mas não faço, irmãos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Preste muita atenção.
Isso tem doído dentro de mim. Quem faz o que quer é criança. Eu gosto e não gosto é criança. Nós somos chamados a fazer o que precisa fazer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, nós estamos num hiato na nossa vida. Hiato. Sabe quantas vezes a palavra salvação aparece no Novo Testamento? Quem chuta? Jesus é o Novo Testamento. A salvação vem em Jesus. Quantas vezes fala sobre salvação no Novo Testamento? 45 vezes. Vai variar um pouquinho entre versões uma e outra. Quantas vezes fala sobre Abraão? Quem chuta? 73 vezes. É quase o dobro. 73 vezes aparece Abraão no Novo Testamento. Eu preciso pensar um pouco o que a Bíblia está me mostrando. Irmãos, eu preciso entender, está claro o plano de salvação para mim. Mas, querido, se o nosso evangelho não for um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de paz, ninguém quer o Cristo que você tem. Ninguém quer o Cristo que nós temos. Irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cadê o bom ânimo? Cadê a restauração? Cadê a graça? Irmão, nós não podemos andar de semblante descaído. Se, pois, Cristo vos libertar, verdadeiramente vocês serão mortos. Não, irmãos, não. Tem algo que a gente não está entendendo como igreja. Irmão, Jesus não veio para melhorar a vida de ninguém, porque nós deveríamos estar num lugar de bênção, e não estamos. Adão, onde você está? Não é sobre o que você fez. Adão, você saiu do lugar da bênção. Eu te coloquei no Éden, o lugar da bênção, lugar da plenitude, o lugar que eu relaciono com você, mas você escolheu sair. Irmão, nós precisamos voltar para o lugar da bênção. Nós precisamos entender a bênção. Nós precisamos entender essa palavrinha, bênção. E ela vem de onde? Lá, desde o Gênesis. Deus sabia que eu e você não damos conta de todas as adversidades dessa vida. E nós precisamos de ter um lugar de bênção. Não dá, irmão, só luta, ninguém dá conta. Mas por que nós estamos na luta? Porque nós estamos saindo do Éden. Entre esse contexto de história, nós temos resumido, né? Adão e Eva, a queda, ok? Aí vem a queda, vem a depravação do povo, vem a arca de Noé. Deus condena todos os povos, até a natureza, e vem a arca de Noé para salvar a humanidade. Quando Deus salva a humanidade, que toda a terra já estava povoada após dilúvio, o que acontece? Qual é o próximo episódio na Bíblia? Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel, ela tipifica o jeito humano de se achegar a Deus. Eu quero me achegar a Deus do meu jeito. Nós vamos construir, nós vamos edificar, nós vamos ser tão célebre, tão poderoso quanto o próprio Deus. Nós estaremos no mesmo nível de Deus. É eu me achegar a Deus nos meus jeitos. É eu escolher viver fora da bênção. Eu edifico. Quando Deus olha lá e fala assim, olha, que bonitinho, eles estão construindo uma torre.
Eles estão querendo chegar aqui. Estou brincando, né? Que é claro que o céu não dá nessa condição. Mas eles estão querendo fazer algo grandioso. A atitude daquele povo alcançou o coração de Deus. E Deus desceu e foi ver o que eles estavam fazendo. O que Deus fez? Vou confundir a língua de vocês. Antes do texto, quando começa a falar, e o povo, por ter uma mesma língua, estava edificando a cidade e a torre. Presta atenção, cidade e torre. O povo em Babel estava edificando a cidade e a torre. Cidade fala de família. Então aquele povo estava edificando família e uma torre para se achegar a Deus, ao seu jeito. Deus vai, desce e confunde aquele povo. Depois você vai olhar no texto. E aquele povo, quando foi confuso, quando não mais falou a mesma língua, parou de edificar a cidade. Parou de edificar a cidade. A torre até hoje eu e você estamos fazendo. Nós estamos edificando torre para se achegar a Deus do nosso jeito até hoje. Deus não tem projeto para alcançar quem está edificando torre. Deus não tem compromisso com quem está edificando torre. Há um lugar de bênção para aqueles que relacionam com Deus, segundo o coração de Deus. Não segundo a nossa vontade, não segundo ao nosso coração. Estão entendendo, irmãos? Irmãos, não dá para edificar família do jeito que nós pensamos. Não se achega diante de Deus da forma que nós entendemos, com as nossas opiniões. Eu preciso discernir isso aqui. A arca da aliança, tipifica a presença de Deus. Quando Uzá entrou na presença de Deus para ajudar Deus, porque a arca ia cair, o que aconteceu com ele? Na hora, ele foi morto. Não se entra na presença de Deus do jeito qualquer. Quando o homem, o sacerdote, antes de Jesus, tinha um véu, para se entrar diante de Deus, não se entra de qualquer jeito. Irmãos, eu não quero legalizar nosso relacionamento com Deus, mas muitas das vezes nós não entendemos o caminho da bênção, aquilo que já foi liberado, e a gente quer alcançar a bênção lá igual àqueles que construíam torre. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Nós temos no Novo Testamento muito sobre essa bênção em Abraão, e ela precisa ser entendida. Além da bênção, algo mais está por Abraão na nossa vida. De uma forma resumida, eu vou pedir a ajuda da mesa. Jaci, abra comigo João, Evangelho de João 8, 39. João 8, 39 a 40. Então lhes disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele faz. Olha como que as pessoas estavam comparando o Cristo. Nós sabemos que o pecado veio por Adão. A salvação vem em Jesus.
E a gente faz muito esse link. Primeiro homem, segundo homem. Só que tem um outro personagem, que é Abraão. E que o Novo Testamento está o tempo todo comparando. O que impedia as pessoas do tempo de Jesus de aceitar o Cristo? Cara, nós já temos Abraão, cara. Nós estamos esperando agora é o Messias, ele virá. Não é você não, encarnado aqui, filho do Zé. Não. A pessoa Abraão, para o judeu, ela tem uma importância. Nós precisamos discernir. Nós precisamos viver em Jesus, mas discernir aquilo que o Senhor nos liberou por Abraão. Amém, irmãos? Estão entendendo? Estão caminhando? Então, olha aqui está um discurso. Jesus está falando algo com alguém. No verso 31, tem um versículo na sua Bíblia, e acima do verso 31, tem algum título? Okay, nem uma Bíblia aberta aí, gente? Tem título aí? Já sei, não tem não, né? No João 8:31, em cima aí tem um título. Em cima do 31, no final do 30. Tem título não? Joga essa Bíblia de vocês fora, gente. A verdade liberta. Então Jesus está falando de quem? Jesus está falando dele. Jesus está revelando sobre ele, que ele é a verdade. Olha aí comigo, já se verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. 37. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Olha, eu sou o que liberta, mas vocês estão cheios demais de Abraão, mas não fazem o que ele falou. Vocês não fazem o que ele faz. Volta fazendo um favor no 39, já. Então lhe disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que ele faz. Irmãos, vão trazer isso para nós. Nós estamos sendo ou vivendo a bênção que foi liberada em Abraão? Sorrisão, família abençoada, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Há um hiato. A gente não está entendendo. É bonito o discurso ali, mas meu pai é Abraão. Gente, Abraão já tinha morrido há muito tempo. Nós estamos falando de um contexto do Novo Testamento. Nós estamos falando de mais de 4.000 anos. E alguém fala assim, olha, depois de 4.000 anos, meu pai é Abraão. Você está entendendo, depois de 4.000 anos, a força que tem para um judeu falar, meu pai é Abraão? Então agora veio Jesus de 30 anos. O outro tem 4.000. Você é o filho do Zé, o Abraão é o pai. Irmãos, Jesus está falando sobre liberdade, sobre libertação. E qual que é o oposto de libertação? Escravidão, aprisionamento. Aquele que não tem do Cristo, aquele que não viu o Cristo, aquele que não contemplou o Cristo, ele não consegue uma vida liberta. Irmãos, preste bem atenção. Deus esteve com Adão. E ali o pecado vem em Eva. Com certeza Deus estava ali conversando com eles. Mas tudo bem. Algo que não temos muito entendimento e literatura para isso. Em Noé, a gente não vê algo tão profundo como em Abraão. Quando Jesus revelou que a palavra liberta, o povo endemônia, irmão. O povo não consegue entender. Ainda vai ter outra passagem que vai falar assim, nós nunca fomos escravos de ninguém. Porque o povo não sabe experimentar.
e viver o lugar da bênção. Já se ainda no verso 8, versículos 56 e 57. Veja que ainda é o mesmo contexto, o mesmo capítulo. Eu só mudei agora o versículo. Agora, Jesus já não está falando mais sobre a verdade que liberta. No verso 48, o autor aqui da minha Bíblia, ele vai comparar o quê? Duas pessoas. Alguém tem aí em cima do verso 48 algum título? Tem aí, Renata? No verso 48, entre o 47 e o 48, tem algum título aí? Jesus e Abraão. Porque são duas figuras que se contrapõem. Jesus e Abraão. Então, nesse contexto ainda, Jesus está falando: Abraão, o pai de vocês, se alegrou por ver o meu dia. Quê? Peraí. Jesus é doido? Olha o que Jesus está dizendo. O Abraão, o pai de vocês, ele voltou lá naquele texto. O pai de vocês se alegrou por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. Você acha que isso é fácil para o judeu entender? Vamos no verso seguinte. Então os judeus lhe perguntaram: Você não tem nem 50 anos. Abraão está 4.000 anos atrás. Você está doido, ô filho do Zé? Irmãos, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Jesus não está falando bobagem aqui, irmãos. Jesus não fala bobagem. Até porque Ele é a verdade. Olha, sabe por quê? Vou entregar um pouco do culto de domingo. Sabe por quê que esse cara Abraão é importante? Porque ele já esteve comigo. Eu e ele já comemos na mesma mesa. Ele viu, ele contemplou. Já se abre para mim em Gênesis 18:1. Voltei à história 4.000 anos, irmãos. O Senhor apareceu a quem? O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Verso 2. Abraão levantou os olhos e eis que 3 homens estavam de pé diante dele. Quantos? 3. 3 o quê? Tá. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra, verso 3, e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Olha, vocês 3 chegaram aqui, por favor, não vão embora. Permaneça aqui comigo. Verso 4. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Verso 5. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, vistos que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. O que os 3 homens responderam? Seja feito, Abraão, conforme a tua palavra. Nós vamos permanecer, nós vamos ficar aqui, nós vamos esperar a sua água, vamos esperar você lavar os nossos pés e nós vamos esperar você fazer uma comida para nós. Verso 7. É o 6, né? Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha, e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pode segurar no 8 aí. Ô pai, quanto tempo gasta para matar um porco? Não, matar, picar, preparar, cozinhar, fazer um prato de comida. Vão o dia inteiro, gente. Para matar um porquinho.
Não foi rápido. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e entregou ao empregado, que se pareceu para o verso 8. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles, dos três, né? E permaneceu em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? E ele respondeu: está aí na tenda. Um deles, certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Verso 11. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado os costumes da mulher. O que é o costume da mulher, irmão? Menopausa, menstruação. Passou o tempo da fertilidade. Por isso Sara riu em seu íntimo. Ela não deu gargalhada. Esse povo lá fora está doido. Ela não falou assim. Ela riu dentro de si. Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Irmãos, volta lá. Terei ainda prazer? A vida sexual do casal é importante. A vida da família é importante. Por que ela está falando prazer? Porque ela sabe o que é prazer. Ela sabe o que era uma vida boa. Estou falando só de uma vida sexual, não, irmãos. De uma vida de completude, de casal, de família, de conceber, de relacionamento, de amar, de ser amado, de cuidar, de ser cuidado. Já havia interrompido uma parte da sua vida e agora Deus vem restaurar. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero ser profético. Deus tem prazer em restaurar a nossa vida. Só que muitas das vezes a gente está construindo torre, porque a gente quer ser feliz do nosso jeito e não do que jeito que Deus quer. Você está batendo numa tecla que você não deveria estar batendo. Você tinha que estar ouvindo o céu. Não é sobre o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, o que eu já tive. Verso 13. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Irmãos, porventura há alguma coisa impossível para Deus? Renata, há alguma coisa impossível para Deus na sua vida? Fran, há alguma coisa impossível para Deus na sua vida? Michael, há alguma coisa impossível para Deus na sua vida? Ô Fran 2. Ô Fran, irmã Fran, há alguma coisa impossível para Deus na sua vida? Não há. Pai, há alguma coisa impossível para Deus na vida do Senhor? Rosane e Carlos, há alguma coisa impossível para Deus na sua vida? João e Jaci? Irmãos, não há, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Não há nada impossível. Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Verso 15. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Irmãos, Deus sabe, irmão. Deus sonda o nosso coração. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para o encaminhar. Verso 17. E o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa. Abraão morava em casa? Tenda. Mas ele tinha um projeto de família. A fim de que guardem o caminho do Senhor. Quem que é o caminho, irmãos? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre
Abraão que prometeu, você vai fazer cumprir. Verso 20. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. 22. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença de quem, irmão? De quem, irmão? Irmão, você não entendeu. De quem, irmãos? De Jesus, irmãos. Eu estive com Abraão. É o pai Abraão. Eu estive lá. Os outros dois foram. O Senhor não. O Senhor ainda permaneceu. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Irmãos, tem duas linhas teológicas que vai falar que não, que era um anjo. Tem outra linha teológica que vai falar que sim, era o próprio Cristo. Eu fico que era Cristo. Você não é obrigado a crer comigo. Você não é obrigado a crer comigo. Mas examine a Escritura para você ter o seu posicionamento. Eu creio. Tem um livro, não vou lembrar o nome dele, de um judeu que tentou pregar, falar, tipo que Jesus não era o Cristo, e ele viu a obra de Cristo em Abraão. E ele se converteu. Por isso ele escreveu o livro. Então, isso de um costume fala muito alto, né? Muito alto. Até aí. Irmãos, eu preciso entender, irmãos. Por que Abraão é o pai da fé, irmãos? Ele viu e contemplou. Ele viu os dias do Senhor. Ele viu. Já sei, Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dente, quando vocês virem quem? Abraão, Isaque e Jacó. E todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançaram fora. Irmãos, onde que vai haver choro e ranger de dente? No julgamento. Para trás de mim, não te conheço, mas eu preguei, eu cantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para trás de mim. Essa turminha vai estar lá te vendo. Esse Abraão não é importante? Lucas 16, 22 e 25. 22 ao 25. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de... Não precisava nem ler o resto do texto. Para o judeu, como é que chama o lugar dos mortos? Seio de Abraão. Irmãos, o lugar da bênção está em Abraão. Para o judeu é um lugar tão especial que aqueles que dormem no Senhor esperando a vinda do Messias, dormem em Abraão. A gente precisa discernir mais aquilo que é bíblico. A gente precisa despertar para algumas coisas. A Bíblia não é para ser lida, é para ser examinada. Examinai tudo. Fazei prova de mim, irmãos. Irmão, nós precisamos discernir. Há um caminho de bênção para a igreja. Há um caminho de restauração para a igreja. Se eu entendo esses dois paralelos, Abraão e Jesus, em ti, Jesus, serão benditas, não em Abraão. Em Jesus nós teremos vida eterna. Jesus é aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Jesus nos ensina. Irmãos, mas a Bíblia, no Novo Testamento, fala mais de Abraão do que de salvação. Eu queria que você saísse daqui hoje provocado. E eu quero falar sobre o pai da fé, domingo que vem. Eu quero falar sobre esse Abraão.
E se nós tivermos fé, como a de Abraão, irmãos, meu Deus, não tem impossível para a sua casa. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, não dá para estarmos aqui nesse mundo caótico sem entender as ricas bênçãos do Senhor. Pai, o Senhor tem palavras de eternidade em Jesus para nós, mas tem palavras de bênção também que vêm desde Abraão. Pai, não é sobre um lugar de Abraão no nosso coração, mas é um lugar que Deus ligou em Abraão para nós. Pai, nós não queremos negligenciar nesses dias o Cristo que salva, que cura, que liberta, que transforma. Mas nós queremos nos apropriar da bênção do Pai Abraão. Pai, seja o Senhor sobre nós, seja a tua mão sobre nós. Pai, que o teu Espírito Santo continue ministrando ao longo dessa noite na nossa vida, que possamos pensar a vida que há em Cristo Jesus, sobre esse lugar de liberdade, de profundidade, de conhecimento. Pai, nos ensina a encontrar no Senhor um coração sábio, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor. Deus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas limitações. Deus, desejos de morte de algumas coisas, de pessoas e coisas. Pai, tira, Senhor, isso da minha vida. Tira, Senhor, aquilo que não te agrada, aquilo que não te edifica, Senhor. Aquilo que não me edifica no Senhor, Pai. Pai, seja o Senhor sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que aqui estão. Pai, aqueles que o Senhor tem acrescentado, que há de ser salvos. Pai, aqueles que estão aqui, Deus, aqui dentro do templo, aqueles que estão em casa assistindo essa transmissão e aqueles que estarão assistindo essa gravação. Pai, seja o Senhor, seja a tua mão, Pai, seja a tua graça, hoje e sempre, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos que essa palavra possa falar ao seu coração, que essa caminhada na palavra possa cada dia mais te motivar a ler a Bíblia, irmãos. Leia no sentido de examinar. Quando eu falo ler, é pegar e abrir, para que o Senhor continue falando ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos sábado agora, né? O tempo de colheita. Irmãos, tem tantas coisas acontecendo no nosso meio, irmãos, nós precisamos entender e discernir. Eu sei que alguns terão dificuldade de estar. Irmãos, nós tivemos domingo agora batismo. Sabe quantas pessoas já estão matriculadas para o batismo? 4. Já tem mais 4 matriculados para o batismo, querendo se batizar. Irmãos, uma eu nem conheço e nem nunca veio aqui na igreja, por algo novo que aconteceu na vida de uma jovem nossa. Ela liberou uma palavra sobre a sua amiga e ela quer batizar. Ela pregou. Está ouvindo e entendendo a mensagem, irmãos. Irmãos, são 4, ainda tem outros ainda que eu sei que estava na fila. Uma jovem está trazendo a mãe e uma amiga. Irmãos, Deus é maravilhoso. Amém? Então, queridos, dia 19 é sobre isso, é sobre esse lugar de comunhão, aquilo que a gente não tem tempo de estar aqui, de conversar, de ouvir, de falar. É um lugar especial para a gente. Amém? Que a gente possa realmente estar lá, quem pode, eu sei, né? E que a gente esteja, né, entendendo aquilo que Deus quer fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Pai, eu quero aqui apresentar, Senhor, cada vida que está aqui presente. Pai, eu apresento aqui, Senhor, cada vida. Pai, seja aqui o Senhor, seja aqui a tua graça, seja aqui o teu Espírito Santo, Pai.
Pai, que o Senhor, ó Deus, continue, ó Deus, operando o teu querer e o teu realizar. Abra o entendimento a ouvir, ó Deus, ao Senhor. Pai, que todos os nossos medos, todas as nossas tristezas, Pai, como o apóstolo Paulo diz, Pai, nada disso é comparado a um peso de glória da eternidade que está por vir. Pai, nós precisamos saber levar isso na balança e entender aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, a glória do Senhor está em toda a terra, Senhor. Em toda a terra, Senhor. Pai, nos dê graça, Senhor, nos dê direção, nos dê entendimento. Pai, que nós possamos verdadeiramente estar no lugar da bênção. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha guardar os teus filhos. Pai, que o Senhor seja com cada um deles. Pai, que não falte palavras de eternidade e palavras de sabedoria. Que o Senhor venha conduzir, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha sustentar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe, uma noite de bênção. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém?